Gravando. Bom, pessoal, voltamos das férias, voltamos das nossas festas, todo mundo gordo, né, de tanta comida, e já que comemos muito, né, estamos todo mundo satisfeito, e ninguém não está nem com vontade de ver festa mais na frente, e nas próximas festas serão somente daqui a 2 meses, né, que vai ser em Hanukkah, para comer sufganiyot e sair rolando, né, tomando a forma de um sufganiyot. Então, vamos tratar de leis de kashrut, né? Falamos já umas semanas atrás, antes das festas, fizemos uma introdução sobre kashrut, né? Quem pôde rever as aulas vai ajudar bastante para entrar agora. Quem não pôde, aconselho que vá lá e assista as aulas também. E vamos começar agora, realmente. Já passamos a introdução, falamos um pouco do que é a ideia de kashrut. Vamos só pincelar um pouquinho agora para poder refrescar a memória. Mas já vamos começar a entrar a fundo de forma, ou seja, usando a mesma metodologia que a gente tem usado no primeiro semestre, que a gente traz a halakha sem discussões, ou seja, o que é que tem que fazer. Que no momento agora a gente precisa saber o que precisamos fazer. Mais na frente a gente vai começar a pegar um tema, né, e vamos desminuçar o tema, vamos entrar mais a fundo, olhar as opiniões, as discussões. Aí vai ser bem bacana também, mas para que possamos fazer isso, a gente tem que saber a base, né? Então, primeiro também temos que saber o que fazer. Sabendo o que temos que fazer, eu sei que tem que fazer assim, 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 agora vamos discutir, vamos entender como chegou nisso e por que fazemos assim, né? Então, vamos falar, cozinha kasher, significa vamos estar trabalhando o que é a cozinha kasher, que são os utensílios, como trabalhar esses utensílios e como manusear uma cozinha para que ela permaneça kasher. Okay? O tema de hoje é Acharat Kelim. Cozinha kasher, tem uma frase minha aqui, uma frase de um filósofo alagoano, Calevos Lustosos, né, que diz assim: uma casa judaica, religiosa como devido, assim como o Beit HaMikdash, tem 2 lugares santos. O primeiro seria como o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, que é o quarto dos pais. Aí é o lugar mais santo, por quê? Porque aí é onde se cria as Neshamot. É o lugar mais santo que tem da casa. O segundo lugar santo é a cozinha. Né? Na cozinha tem que se cuidar. Aí não é qualquer um que entra, não é qualquer um que pega as coisas na cozinha. Inclusive, se chega um outro judeu na cozinha de um outro judeu, ou seja, uma visita, a menos que ele já seja familiar da casa, mas ele chega, ele não mexe na cozinha. Ele pergunta, opa, posso tomar água? Onde é que eu posso pegar um copo? Onde é que eu posso pegar um talher? Para justamente não acontecer de existirem equívocos. Né? E o que é uma cozinha kasher? Cozinha kasher é o ambiente da casa, do trabalho, do negócio, do restaurante, né? Da venda, da universidade, da faculdade, da escola, da creche. Né? É o lugar adaptado e supervisionado para o preparo de alimentos segundo as leis de kashrut, segundo as leis judaicas que permitem a pessoa comer. Né? Então, esse lugar não importa se a gente está falando de uma cafeteria chique, né? Aí na Ponta Verde, né? Ou se estamos falando de um boteco vagabundo lá na Ponta Grossa. Então, não importa de quem aponta. A coisa é que uma cozinha ela tem que ser kasher independente do status financeiro, independente do status social, independente de qualquer outra coisa. Né? A cozinha tem que ser kasher. E é interessante, veja que
eu escutei relatos que realmente é interessante. Se fala muito dos reformistas, né? Principalmente do mundo ortodoxo, quando entra o tema do reformista, mete o pau. Então, eu também meto o pau, né? Então, eles também metem o pau da gente, né? Então, um mete o pau no outro e fica tudo bem. Mas eu escuto casos, né, de reformistas que têm o cuidado e têm a preocupação de manter uma cozinha caché. Em todos os aspectos. Caché, segundo a Halakha. E isso é muitos, né? E outro caso que eu vi, que eu escutei, que eu não sabia, eu fiquei abismado, é que tem um rabino reformista no Brasil, que ele tem o cuidado de ter uma mikve ksherá em casa para sua esposa. Ele mandou fazer uma mikve kasher, né? Ou mandou, ou ele comprou a casa, já era de um judeu, eu não sei. Ele na casa dele tem uma mikve particular, kasher, para sua esposa. E quando ele faz as conversões reformistas, mas a mikvot ele faz na casa dele. Olha que bacana. Né? Então, às vezes criticamos muito, mas cada pessoa ela tem. Uma vez eu escutei isso, que cada pessoa ela tem uma mitzvah que a essa ela ama mais. Né? Temos aí mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil leis, né, no povo judeu, e a pessoa tem uma, duas, três que ela diz, não, essa eu cuido. Né? Essa aqui eu vou cuidar bem, essa aqui eu gosto dela, então eu vou cuidar bem dessa mitzvah. Então, no caso desse rabino, né, ele tem sua própria mikveh. Né? Eu vou falar o nome porque é merecido, e coloca a voz dele, é o Rabino Leone. Tem sua própria mikveh em casa. E parabéns para ele. Né? Então, e por que nós devemos nos preocupar com o cachorro? Né? Sei que a gente tratou esse ponto já na introdução, a gente vai só pincelar, ou seja, só para relembrar qual é a importância de guardar cachorro. Né? A primeira resposta que pode vir à mente, óbvio, por ser um mandamento explícito da Torá. A Torá nos manda comer kasher. A Torá nos manda não comer nivelot, não comer trefot, não comer insetos e nem vermes, né? Não comer sangue, né? Não comer a carne do terneiro junto com da ovelha, da ovelha não, como é que se diz? Do bezerro com o leite da sua mãe, né? São mandamentos que a Torá nos traz e como qualquer outro mandamento, assim como está escrito não roubarás, não matarás, está escrito não comerás. E a pessoa tem que seguir. Né? Esse é o mandamento. Uma outra explicações agora que vêm dos sábios, dizem uma delas, que por ser necessário para a pureza de nossa alma. Né? Traz Hafetz Haim, num livro que ele escreveu, chama Nidrei Israel, ele diz assim, que por meio de comer alimento não kasher, se aparta a imagem de Deus. Ou seja, o Tselem Elokim, né, que faz parte da configuração, da construção humana, né? Segundo o Hafetz Haim, no judeu, ele só está quando o judeu come kasher. Não quer dizer que no judeu não esteja, ele não disse isso. Né? Mas no caso do judeu, se o judeu não come kasher, Tselem Elokim não participa dele. Né? A Bravanel, ele traz uma outra opinião que ela serve como base também para outros que dizem que o alimento nos ajuda ao melhor entendimento da Torá e com isso o melhor cumprimento das mitzvot. A Bravanel, ele traz que a Torá ela não foi dada apenas para curar o corpo. Né? Encontramos mandamentos que nos ordenam a cuidar do nosso corpo, ou seja, Brit Milá, completar a obra da criação em nós. Né? Se temos mandamento de fazer um korban, nós estamos
em lugar de sacrificar o nosso próprio corpo, por causa dos nossos pecados, estamos sacrificando um animal, né? Então, ou seja, há uma série de mandamentos que eles trazem benefício físico também. Ora, se a pessoa não rouba, você está trazendo um benefício social. Né? Se a pessoa dá de tzedakah, você está trazendo um benefício para uma outra pessoa. Então, os mandamentos eles têm uma troca de ação e essa ação tem uma contrapartida, tem um benefício que vem com ela. E a Bravanel entende que não é só para o corpo que está destinado a curar a Torá, a consertar, não somente a sociedade, não somente o seu ambiente. A Torá está para consertar também nossa alma, né? E quem melhor do que o Criador de nossas almas para saber o que ela necessita, né? Traz Rambam na explicação da Pirkei Avot, já no capítulo 4, capítulo 5, ele diz o seguinte, que esses mandamentos, inclui aí a Kashrut, são mandamentos que vêm para nos ensinar o autodomínio, o autocontrole. Ou seja, eu domino meus instintos. Eu não sou levado como um animal. Isso, o Rambam gosta muito de usar essa comparação. Eu tenho o meu domínio, eu não sou um animal. Não é porque eu vejo a comida aí que eu tenho que me atrair por ela. Não é porque eu vejo uma mulher seminua que eu tenho que ir e me atrair por ela. Tenho que me controlar. Só tem que ter o autodomínio, né? E vemos, por exemplo, um animal, né? Se você pega um cachorro, todo tempo que você tirar o cachorro um biscoito, ele vai comer. Ele come, ele não se controla, ele não vai dizer, não quero, a menos que ele não goste, né? Mas ele não vai dizer, olha, eu não quero, eu estou satisfeito. Não existe a satisfação, só está sempre querendo. E isso é uma coisa que a gente tem que controlar na gente, não somente referente à alimentação, mas também referente ao dinheiro, muito embora que quanto mais dinheiro é melhor, né? Mas não, tem que ter um limite. A pessoa, ou seja, se eu quero dinheiro para usá-lo bem ou para atender às minhas necessidades, né? Ou para aplicar nos meus projetos, tá bem. Mas se é um acúmulo de dinheiro pela avareza, pela ganância, né? Pela mesquinhez, está mal, né? Hana, ou cerra a porta ou barra o volume, mami. Então aí não tá bem. E uma outra explicação, que nessa compartilha praticamente todos os posquim, é que a kashrut ela vem para nos santificar. Né? Ela vem para nos separar dos demais povos, finalizando essa eleição que Kadosh Baruch Hu nos chamou. Né? Kadosh Baruch Hu nos chama, como está em Devarim 12, né? Está um livro aqui, que nos chama para santificar, ou seja, quando começa em Sefer Devarim a tratar das leis de Kashrut, né? Não, em Sefer Vaikra, quando empieza a tratar das leis de Kashrut, ou já ao final das leis de Kashrut, ele vai dizer o seguinte: Ve'avdil etchem min ha'amim lihyot li, ou seja, eu vou separar vocês do demais povos para serem meus, né? E em Sefer Dvarim, no capítulo 12, quando ele vai começar a tratar das leis de Kashrut, antes de começar a tratar dessas leis, a Torá diz que Am Kadosh Ata Le Hashem. Né? Tu era um povo santo para Hashem. Então, ou seja, e não é à toa que as leis de Kashrut também, elas são, na Gemara, elas são discutidas no tomo de Avodah Zarah. Justamente para nos separar dos demais povos. Então, quando a pessoa diz, não, olha, eu sou judeu, muito bem, você é judeu, muito lindo, né? Mas como é que você se identifica como judeu? Né? Tem uma coisa que é interessante, que na Gemara, em Masechet Yomá, se discute,
qual é o mandamento que impurifica o coração. E o que é que dizem os sábios? Traz um passuco em Vaikra 11, né? Dos mandamentos de Kashrut. Ele diz que é justamente aquele que diz Velot temu bahem venitmetem. E diz os sábios, não é venitmetem, senão venitametem. E se purifiquem, ou seja, não vá fazer desses mandamentos a não cumpri-los para se purificar, porque é eles que purificam. Aí entendo, sabe, o quão preciosa é a questão da kashrut, o quanto ela nos conecta com a Hashem. Então, esse é um dos motivos por guardar kashrut. Tá? Aqueles também que trazem a questão de saúde, né? Posquins como o Rambam também traz uma observação em Moreh Nevuchim. Ele diz que esses animais que são proibidos, eles teriam a capacidade de trazer algum prejuízo de saúde. Outros posquins também entenderam assim, mas não que seja esse o foco da mitzvah, né? Até porque, ora, se você tem uma vaca e se faz shechitá na vaca, né? Sabemos, e aquele que não sabe vai saber agora, que quando se faz shechitá em um animal, nas aves se necessita apenas um sinal. No gado se necessitam 2 sinais. O que são os sinais? A jugular e a traqueia. Né? Ou seja, você vai cortar, não a jugular, ou seja, porque nisso se corta a jugular. Você corta o esôfago e a traqueia. Né? Isso numa vaca. Numa ave, somente se cortou o esôfago, já está beleza. Né? Já se considera. Por quê? Porque as veias que passam, as artérias que passam no animal, ela é muito mais próxima de adiante. Então, quando corta aí, já cortou a artéria como devido. E a vaca tem 4 artérias. Esse é o problema. E as artérias maiores estão atrás. Então, por isso que necessita fazer um corte mais profundo. Mas, se você tem um animal que se fez a shechitá como devido e outro que não fez como devido, mas ambos morreram, não há diferença entre um animal e outro. Nenhuma. Em efeitos de saúde. Né? Ou seja, ou quando se faz nos matadouros mais modernos agora, que se dá um tiro de pistola na cabeça do animal, o animal desmaia, perde sua consciência por completo e se degola o animal. Ou seja, não tem aí problemas de saúde. Senão, todo mundo estaria enfermo. Mas a questão não é saúde física, embora que também possa entender na questão da alimentação de porcos, porque tem que fazer a inspeção se o animal está saudável, a gente não pode comer um animal que não esteja saudável, mas aqui a questão em foco é a saúde espiritual. Ok? Estrutura de uma cozinha cachê. Agora a gente começa, né, a brigar. Bote o dinheiro no bolso, né, e comece a contar os dólares para sua cozinha cachê. O que necessita uma cozinha cachê? 2 pias, 2 fogões, 4 geladeiras, 2 jogos de talheres, 4 jogos de prato. Né? Tudo isso necessita uma cozinha. Não. Nada disso precisa. Então, quem teve aquela ideia, quem escutou aquela coisa, olha, que uma cozinha cachê necessita de 2 fogões, de 2 fornos, de 3 geladeiras. Porque necessita de não sei quantos talheres para carne, talheres para peixe, talher para fruta, talher para cortar plástico. Tudo tem que ser diferente. Né? Não é bem assim. Né? Para que vocês tenham uma ideia, hoje é um costume de Am Israel, né? Hoje eu digo já 500, 600, 700 anos, mais ou menos, de cacherizar, ou melhor, de separar talheres para carne e talheres para queijos. Né? Agora, na época de Rambam,
Rambam no Mishneh Torah não traz isso nem como recorde, ele nem menciona isso. Ele não menciona que tem que deixar separado talheres de carne e talheres de leite. Não menciona. O que se fazia? Usou, lavou, cacherizou como devido, cada um segundo o seu processo como corresponde, e se usa. Né? Essa era a ideia. Hoje, graças a Deus, os materiais e a viabilização de novos materiais é mais fácil, a gente pode separar. Né? Mas não necessariamente precisamos ter uma cozinha de $1 milhão. Né? A gente pode ter uma cozinha mais simples, mas também ser kasher. Né? A gente pode ter nossa pequena cozinha, com sua única pia. Né? Quem pode ter 2 pias é muito bom. Né? É mais prático. Com seu único fogão, sua única geladeira, né? Com o seu forno micro-ondas, seu forno de assar, tudo direitinho e tudo kasher. E a gente vai começar a entender hoje como a gente chega nesse nível. Né? Então, na estrutura da cozinha kasher, a gente tem que levar em conta muita coisa. Né? Então, um segundo, eu vou pegar água, porque já secou a garganta e agora a gente vai começar a falar muito. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לדברו. Amém. Estrutura de uma cozinha, armários. Começamos pelos armários. Falar isso tudo muito rapidinho, o quanto mais rápido possível, para que possa dar tempo de adiantar o quanto melhor, mas sempre que tenham perguntas, por favor, tenham dúvidas, por favor, perguntem. Armário. O que se pode entender de kasher nos armários? Nos armários. Os armários da cozinha, a ideia não é que eles têm que ser cacherizados, não é nada disso. Senão que eles são a ferramenta de armazenamento, certo? E como ferramenta de armazenamento, a gente tem que ter o cuidado de armazenar, guardar e preservar tanto alimento como utensílios separados, aquilo que vai ser usado para carne e aquilo que vai ser usado para leite. Numa cozinha kasher, a principal preocupação é carne e leite. A gente só vai se preocupar com o hametz, que seria o terceiro item, somente uma vez por ano, né? Durante um mês e uma semana. Né? Que é um mês antes, que é o período que a gente vai começar a preparar, estudar as leis de Kashrut, de Pesach, né? E a semana que cai Pesach, a semana que Pesach acontece, porque aí a gente já tem que ter a prática daquilo que estudamos um mês antes. Então, nos armários, a gente tem que ter o cuidado de que o armário ele esteja separado, que a pessoa saiba realmente onde é que estão as coisas de carne e onde estão as coisas de leite. Também ao guardar os alimentos, né? Para não misturar os alimentos. Às vezes você tem um mesmo alimento, você tem ele parve, você tem ele kasher, ou halavi. Né? O que é halavi é aquilo que contém leite. O que é parve é aquele que nem contém leite, nem contém carne. Ele não tem nenhum dos dois sabores. E pode ser consumido com qualquer um dos dois. E tem o produto que é bassari. Bassari é aquele que tem bassar, que tem carne, ou seja, que tem sabor de carne, mas sabor propriamente dito, não sabor artificial. Ou seja, ele leva a carne à sua composição, né, em quantidade suficiente para determinar esse sabor. Então, quando vamos arrumar a nossa cozinha, tem que deixar as coisas separadas. Né? E uma dica importante é armários que estão por sobre superfícies ou equipamentos que provocam calor. Né? Mais especificamente, o fogão. Porque o vapor dos alimentos, eles também podem transferir sabor. Então, se a pessoa pega um queijo e coloca em um armário ou numa prateleira que está sobre o fogão e cozinha carne embaixo, dependendo das condições de temperatura
do vapor, né? E a distância que está esse queijo da tampa, da panela aberta, pode se contaminar o queijo. O que é contaminar o queijo? Ou seja, o queijo vai tomar o sabor da carne. Né? Um outro exemplo, a pessoa pode colocar uma garrafa de leite ou um saco de leite, né, em cima do fogão, ou seja, numa prateleira que está em cima do fogão, e não se dá conta, e esse saco de leite está vazando, e está goteando, e goteando em cima do quê? Do chunt, né, do hamim. Então, você está cozinhando aí a sua feijoada, mas está caindo a gotinha de leite todo o tempo. Né? Quando você vai chegar de volta na cozinha, você vê e se espanta, porque você tem um saco de leite que você colocou inteiro aí, você vê que ele está vazio, e embaixo você vê uma panela com comida, com carne. Você pergunta, e agora? O que vai acontecer? Essa panela, esse alimento está permitido? Está proibido? Ele correu o sabor de leite? Ele não correu o sabor de leite? Quando a gente começar a tratar das leis de carne e leite, a gente vai começar a tratar essas situações. Então, para evitar isso, evita-se que se coloque alimentos em situações de risco. Né? Pratos e talheres. Para facilitar a vida, quem gosta de uma vida prática, ou seja, homens, usa todos os pratos de vidro. Sefaradi não tem problema com vidro e nem mesmo Ashkenazi não tem problema com vidro. Né? Porque o Shulchan Aruch traz que vidro não corre sabor, ele não absorve sabor. Né? Por que a gente separa talheres, pratos e panelas, né, para carne e para leite? Porque os utensílios têm a capacidade de absorver o sabor dos alimentos. Né? E os sábios disseram, não, o sabor absorvido por um utensílio, também ele pode ser expelido. E ao ser expelido, esse sabor é considerado como sendo o próprio produto, o próprio item. De forma que, se eu tenho uma panela, que nela eu cozinho carne, e terminei de cozinhar a carne, né? Ainda que eu tenha lavado essa panela e vou usar agora para leite, eu estou proibido. Né? As condições para que eu possa usar essa panela para leite são condições especiais. Tem que lavar bem a panela não pode ser do mesmo dia que tenha sido usado o leite, o alimento contrário, né? No caso a carne. E para passar de uma para outra tem que fazer hagalat kelim. Hagalá na panela, ou seja, emergir em água fervendo, ou botar água dentro, deixar ela ferver e esborrar. E esse ritual, que é um ritual de separação, não é que ele está purificando a panela, ele está simplesmente separando essa panela, nos fazendo um sinal visível de que, olha, eu fiz isso e agora a panela está permitida. Com a finalidade, foi uma gezerá de sábios, para que as pessoas não confundam as panelas. Ah, essa eu usei de carne ontem, mas essa eu usei de hoje, amanhã vai ser aquela outra, e depois fica a confusão, ninguém sabe mal que usou nada. Né? Então vai cozinhar tudo misturado e vai passar por uma proibição da Torá. Então os sábios proibiram isso. Por esse motivo, e hoje, como a gente tem mais facilidade de adquirir materiais, porque se barateou muito os materiais, a gente pode ter utensílios destinados à carne e utensílios destinados a leite. Ou também utensílios para carne, outros para leite, outros para Pesach. E a gente, os nossos amigos ashkenazim, que gosta de gastar dinheiro em cozinhas, ele vai, tem um para carne, tem um para leite, tem um para peça, tem um parve e tem um para vento, ou seja, para o que vier, tá tudo separado. Né? No caso de pratos e talheres, há materiais que são suscetíveis de absorver sabores. E há materiais que não absorvem sabor, segundo o Shulchan Aruch, que é o caso do vidro. Os Ashkenazi também podem se apoiar nisso, porque Ramá, né, Rabi Moshe Isselis, também se apoia nessa opinião. E ele também diz que o vidro não absorve sabor. Somente em Pesach é que ele faz uma humra
né? Porque, como pensa, os sabores, segundo a tradição ashkenazi, eles voltam a ter vida, mesmo depois de cacherizados, mesmo depois de eliminados, eles têm a possibilidade de voltar à atividade. Então, por esse motivo, os vidros também estão proibidos em Pessah para Ashkenazi. Mas no que se refere a carne e leite, não tem nenhum problema. Então, para homens, isso é muito mais fácil, né? Bota tudo de vidro, Shalom al Israel. Mulheres, não, porque mulheres, né, querem as coisas bonitas. Né? Os pratos de vidro não são tão bonitos, a menos que a pessoa invista bastante, né, encontre uns que são mais bem decorados e tal. Mas as mulheres dizem, não, eu quero meus pratos de louça. Né? Eu quero de louça boa, bonita, decorada, pintada. O problema da louça é que a louça ela é feita de barro, de argila. Né? A base dela é argila. Ou compostos, né? Tem umas que são compostos de argila com vidro, argila com metais, ou seja, tem vários compostos de cerâmica e de porcelana também. E esses materiais, eles é mais complicada a cacherização. Não posso dizer que nunca podem ser cacherizados, há uns que realmente não podem, mas outros que sim podem ser cacherizados. Mas, em todo caso, é complicado você usei esse prato hoje, amanhã, eita, qual foi o prato que eu usei? Não sei mais qual foi. Então, foi esse, foi aquele outro. Então, não se sabe qual é. Então, pratos e talheres, separamos. Né? Separamos o que é halavi, para alimentos à base de leite, e separamos aquele que é para alimentos à base de carne. Né? Tudo que não for nem leite, nem carne, pode comer onde você quiser. Que não tem nenhum problema. Inclusive, isso a gente vai falar mais adiante, mas se eu tenho uma panela que é de carne ou de leite, vamos dizer, eu tenho uma panela de leite, acabei de preparar uma pasta com molho de 4 queijos, está uma maravilha. Lavei e cozinhei agora uma batata. Com água e batata, mas a panela é do mesmo dia. E está proibido usar essa panela para carne. Mas eu não usei para carne, eu usei para um produto que não é nem carne nem leite, é uma batata, ela não tem sabor. Né? Essa batata ela absorve o sabor da panela. Mas essa batata, quando ela espelha sabor, espelhe. Leandro. Espelhe. Quando ela espelha o sabor, o sabor dela já não é o mesmo grau do sabor que a panela deu. Então, esse sabor que ela espelha já é um sabor permitido para comer com carne. Então, essa batata você pode comer com carne. Né? Então, temos que ter cuidado. Pratos separados, talheres separados. Porque uma colher que a gente usa para comer, quando a gente vai e usa na panela, né, há uma diferença. Ou seja, há uma diferença entre os talheres, né, seja os talheres de servir, de alimentar, da pessoa comer realmente, ou o de trabalhar, o de mexer mover o alimento na panela e tudo isso. É diferente, porque é uma diferença entre Kli Rishon e Kli Sheni, ou seja, o primeiro objeto onde se cozinha, onde ele está no contato com o fogo, e é aquele que recebe dele. Né? Há uma diferença. Então, se eu coloco tudo que vai na primeira, tudo que vai na panela que está sobre o fogo, né, tem que ser cacherizado nessa forma aí. Ou seja, eles recebem muito mais força de sabor. Mas aquele que foi servido, aquele que cai no prato, né, que vai no copo, que vai nas travessas, aí eles têm menos força de sabor. Isso a gente vai ver mais um pouquinho adiante, a gente vai falar do que é como cacherizar. Por hora, a gente tem que ter a ideia de que há que separar os utensílios. Pia e áreas de trabalho de corte. Né? A pia, gente, não precisa ser 2 pias. Certo? Se pergunta isso a um Chabadnik, ele vai dizer, não, ponha 3 pias. Né? Uma para carne, uma para leite, e uma para se você tiver dúvida se é carne ou leite, você lava lá. Não, 2 pias é o que o mundo ashkenazi trabalha,
né? De preferência, uma separada da outra, em extremos da casa. Né? Desculpa. A tradição sefaradi não foi meticulosa nessa questão das pias, senão uma só pia está bem. Por diversos motivos. Travou. Não, eu tomei água, menino. Já ficou parado. Então foi você aí que ficou parado. Ah, não, mas apareceu aqui um sinal que a internet deu problema. Onde eu fiquei? Você tinha... Parou na separação asquena. Foi. Na pia. Isso. Você disse que as pias podiam ser separadas ou podiam também ser próximas. Ou seja, no costume ashkenazi, ele vai separar as pias fisicamente também, ou seja, é uma pia num extremo da casa e a outra no outro. A cozinha ela vai estar realmente dividida, um lado da cozinha halavi, outro lado da cozinha bassari. Outras casas, não. Isso porque, isso é muito comum na casa sefaradi, que as pias, bota a pia junta, ou seja, são duas pias, mas juntas, ou seja, sem essa separação geográfica. Né? E por que esse Sefaradi não se preocupa tanto com a questão da pia? Por diversos motivos. Entre eles, porque o alimento não vai estar em contato direto com a pia. Ou seja, ninguém cozinha na pia. Né? Máximo, a pessoa escorre o macarrão, mas ele vai estar dentro da coisa essa cheia de furo, né? Da peneira. Né? Ria. Vai o nome, pô. Escorredor. Ah, não é peneira, não? Escorredor, ok. Você às vezes lembra uma personagem que tinha na Praça é Nossa. Como o nome? Então, ele não tem contato direto com a pia. Né? Geralmente se lava, principalmente no Brasil, não tem o costume de lavar com água quente. E há que se vai lavar com água quente, o que se tem de resíduo é muito pouco, não tem contato. Ou seja, a pessoa também tem o cuidado de lavar primeiro o de um sabor e depois o do outro. Não, de fato, nunca se mistura. Ou seja, não tem que estar misturando, não tem que colocar na pia, não, que agora comi a carne, ver o menino que comeu, tomou o leite, botou aí também. Não se mistura, para evitar problemas. Né? Sempre usa-se separado. No caso, como falta 1 minuto, vai fechar já essa janela, para não iniciar outra coisa. No caso, nós sefaraditas podemos ter uma pia única com aquele tubo único, desde que na hora de lavagem a gente lave primeiro um e depois o outro, ou pode lavar? Molho. Idealmente, lava primeiro um, depois lava o outro. Ideal. Você lava com água fria? Então pode lavar os dois juntos. Quem lava com água fria não tem nenhum problema, nada, nenhum problema de nada. Né? Porque em frio, nada acontece. Né? As coisas boas só acontecem quando está tudo quente. Em frio, nada acontece. Então, se você coloca carne e leite frio,